Fala galera, beleza? Então, hoje eu vou falar sobre as principais teclas de atalho no DaVinci Resolve e como você pode customizar essas teclas de atalho para usar da melhor maneira possível no seu dia a dia, no seu workflow, né? Da maneira que fique mais confortável para você. Já com o DaVinci Resolve aberto aqui, que já criei uma timeline, eu vou dar 2 cliques aqui, vai abrir um vídeo aqui, um vídeo antigo meu, então o que acontece? A primeira coisa que quem está começando a editar, ela aprende é que o barra de espaço, ele dá o play e ele dá o pause ao mesmo tempo. Ele dá play e stop, né? Barra de espaço. A segunda coisa é que o I, ele marca entrada e o O, ele marca saída, beleza? Se você apertar Option X, ele vai limpar essa seleção que você fez. A outra coisa que a gente aprende logo quando a gente está começando a editar são as teclas JKL, que são bem importantes. O J, ele dá um play para trás numa velocidade normal. Se você apertar uma outra vez, ele vai 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, até o máximo que ele conseguir. Beleza, e a mesma coisa para frente. O J, ele dá um play para frente, 2 vezes 2 play, 3 vezes 3, a velocidade 3. E o K, ele dá o pause. Eu não uso muito K, eu dou o pause padrão normal. Essas são as 3 teclas, essas são as teclas que normalmente se usa em todo software. Basicamente, se você pegar o Premiere, o DaVinci, o Final Cut, o Avid, todos os softwares eles têm essa mesma pegada, tá? De tecla de atalho, de barra de espaço, de entrada e saída, em out, né? E o JKL, beleza? Agora a gente vai começar a ver as principais funções que o DaVinci apresenta pra gente aqui, tá? Que são essas aqui. A primeira delas é a própria setinha, então ela vai funcionar como um A. Se você passar o mouse perto de cada uma dessas ferramentas aqui, ela vai mostrar o nome e a tecla de atalho que ela está sendo utilizada. Então, se não tiver nenhuma tecla de atalho, é porque essa função não tem uma tecla de atalho definida, tá? A primeira delas aqui, que aparece, é o Trim. O que acontece? Antes de testar o Trim, eu vou puxar um arquivo por completo para cá, tá? Vou puxar esse arquivo aqui do jeito convencional. Beleza. O Trim, ele vai funcionar basicamente assim. Digamos que eu tenho um corte aqui, tá? E aí esse corte ele não ficou tão legal. Não era aqui que eu queria começar esse corte. Eu queria, ó, tá vendo aqui, ó? Eu queria começar aqui, mas o meu corte, eu vou fazer melhor. Vamos lá, vamos voltar aqui para vocês entenderem melhor. Tá. Eu tenho um corte bem aqui, ó. Esse corte aqui, eu não quero que apareça o rosto dele, eu quero começar aqui já, na verdade. Então, se eu tiver que fazer isso aqui, ó, puxar pra cá, arrastar pra cá, depois arrastar pra cá, e depois arrastar esse fundo aqui, é meio chato fazer isso. Então, o que eu posso fazer? Mas eu quero que continue o mesmo tamanho. Então, eu aperto a tecla T, que é o Trim, e aí, ó, por exemplo, se eu vier aqui, ó, eu vou ver onde é que o meu clipe começa. Só clique e arrasto pra cá, pronto. Eu arrastei dentro de um mesmo bloco ali o meu vídeo. Eu não precisei fazer ajuste nas pontas e tal. Enfim, basicamente isso. Ok? Então essa é a primeira tecla de atalho, que é o Trim. E isso eu posso fazer para os dois lados. O que acontece? Como é que funciona ali? Só para a gente fazer uma leitura na nossa janela da timeline ali. De cima para baixo ali, a gente tem... Porque, na verdade, eles estão bem parecidos, né? Eu vou fazer um corte aqui para vocês verem. Eu vou cortar daqui e aí depois eles já vão para casa, ok? Então, por exemplo, aqui. E aqui depois ele já volta, ele já aparece no escritório depois que ele beija ela, ok? Digamos que esse é o original. E aí tem esse corte aqui, tá vendo? Que na verdade esse plano aqui ele tá meio, digamos que esse plano tá meio perdido. Eu quero começar logo aqui. Então, se eu tiver que fazer aquilo, puxar para cá e arrastar para lá, é meio chato. Então, o que eu faço? Eu venho aqui, aperto no Trim, e aí eu vou arrastar até que comece onde eu quero. E aí, como é que a gente faz essa leitura? A sua primeira janelinha ali de cima, na esquerda, é onde o seu clipe, que você está selecionado, ele começa. Qual é o primeiro frame desse clipe? O da sua direita, acima, ele é o último clipe, é o último frame desse clipe. O da esquerda de baixo
é o último frame do seu clipe anterior. O seu clipe anterior, ele termina naquele frame ali. E o próximo clipe tem um primeiro frame, que é justamente esse clipe de baixo, essa thumb que a gente está vendo de baixo à direita. Então, a gente tem o final desse clipe, o início desse clipe e o final e o início desse clipe. Então, eu vou movimentar aqui, ó. Pode ver que os de baixo não movimentam, porque eles são fixos. Então, ó, o meu clipe, tá vendo à esquerda? O meu clipe começava aqui. Agora eu vou começar com ele aqui. Pronto. É basicamente isso. E isso é a função trim. Se eu apertar o A, eu volto para cá, sair do meu trim. Essas duas aqui eu não utilizo, tá? Eu não utilizo. Essa aqui é um pouco mais confusa, pode gerar bastante confusão. Vou falar um pouco mais sobre essa aqui e a maneira como eu substituí essa ferramenta. Essa ferramenta é uma ferramenta de corte. Então eu clico nela, venho aqui e faço um corte. Vou fazer dar um reset aqui. Só que eu acho isso muito lento, são muitos passos para fazer isso. Então o que eu faço? Aqui na minha linha do tempo, toda vez que você quiser procurar alguma função para saber se ela existe dentro de um software, por exemplo, dentro do Premiere ou do Final Cut, a gente vai vir aqui no menu, na linha do tempo, né, na nossa timeline, e aqui está basicamente o que você pode fazer dentro dessa sua timeline, tá? E aqui tem algumas funções. E aqui tem uma função chamada fatiar. Quando eu clico nela, o que ela faz? Ela fatia esse clipe. Ela faz basicamente isso que a Gillette faz, só que sem necessariamente a gente precisar clicar na Gillette, vir para cá para a nossa timeline e selecionar o corte. Eu boto o cursor onde eu quero e faço o corte. É basicamente isso que essa tecla faz. Como é que a gente... eu uso essa ferramenta aqui, ela não fica aqui. Eu uso essa ferramenta aqui na personalização de teclado, né? Ela se chama fatiar. Eu uso normalmente o meu teclado em inglês, tá? O meu DaVinci eu uso em inglês. Mas eu botei em português que é para que vocês entendam melhor como funciona a busca, tá? Mas se você passar a mão aqui, ó, por exemplo, passar o mouse em alguma dessas funções e o seu tá em inglês, por exemplo, se você ver essa ferramenta, é só buscar essa ferramenta com o nome dela em inglês aqui que vai funcionar do mesmo jeito, tá? E aí, beleza, essa ferramenta se chama, ela é Raise, fatiar, né? Na verdade, em inglês razor, né? É razor. Aqui se chama fatiar. Fatiar, ok. E aí eu boto o H. Como é que você seleciona, você cria uma tecla de atalho? Você vê o nome dela e aqui assim tem um campo com um xizinho. Você clica em cima dele e aperta a tecla de atalho que você quer. Lembrando que você não pode colocar qualquer tecla de atalho, você precisa saber se essa tecla de atalho não já está sendo utilizada. E se você mesmo assim sabe que ela está sendo utilizada e fala, não, eu não uso essa tecla de atalho, eu quero usar ela para outra coisa, não tem problema, você pode utilizar, ok? Beleza. E aí eu utilizo bastante, eu acho que essa é uma das, depois do JKL, o entrada e saída e o espaço, essas são as que eu mais utilizo, tá? Depois a gente tem o Insert e Overwrite aqui, tá? O Insert e Overwrite e o Substituir. O Substituir eu não uso muito, mas eu vou explicar para vocês como é que funciona. Vou puxar aqui um arquivo padrão da maneira normal que eu puxo aqui da minha janela de Viewers. Então o que acontece? Aqui o Insert, o Overwrite e o Substituir, eles funcionam da seguinte maneira, né? O Inserir, por exemplo. O Inserir nada mais é do que inserir um arquivo, um clipe aqui, eu vou mudar a cor que vocês vão entender melhor, tá? Ele vai cortar, empurrar e inserir o clipe no meio. É basicamente isso que ele vai fazer. A minha aqui, como eu falei para vocês, eu configurei como C, tá? Aqui, ó. Então ela vai pegar esse clipe que está aqui, que eu marquei entrada e saída, e vai colocar aqui, vai fazer um corte, vai empurrar o que tem para frente e vai inserir esse clipe no meio. Essa outra função que é o sobrepor, ele vai fazer isso aqui, ó, como se eu puxasse de lá e colocasse para cá. É basicamente isso que ele vai fazer. A minha é Shift C. Eu mudei essas teclas aqui porque o meu teclado, o meu computador é um Mac e aí eu uso muito Mac. Eu estou usando o DaVinci agora no Windows
por uma questão de placa de vídeo, né? Eu uso uma GeForce. Então, uma GeForce externa, né? Uma GPU, uma 2070 Super. Então, o que acontece? Eu tenho o meu teclado que é da Apple também, um teclado da Logitech, só que ele é o layout todo da Apple. Então, essas funções de F9, essas funções de função, eles não funcionam muito bem nesse teclado com Windows. Então, eu não uso essas funções aqui. Então, eu configuro, por exemplo, isso aqui eu configurei como C, que é daquela maneira como eu expliquei para vocês, e essa aqui eu configurei como Alt C. Essa aqui eu não configurei, eu não utilizo muito, mas eu vou explicar para vocês como é que funciona. Eu tenho esse clipe aqui, tá vendo? E eu quero substituir ele todinho. Não é isso que eu quero. Eu quero um outro plano diferente, e eu quero que esse plano dure exatamente esse tempo aqui. O que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui na minha janela onde eu vou procurar os meus arquivos, eu vou marcar a entrada aqui, ó, marquei a entrada e vou apertar o substituir. O que ele fez? Ele substituiu aqui, ó, o meu arquivo do tamanho certinho com aquilo que eu marquei a entrada aqui na minha timeline. Então essa função faz isso. E aí você configura com a tecla que você quiser. Ela vem como F9. Eu não vou nem configurar porque eu não utilizo ela, não costumo utilizar muito. Essas outras três aqui, eu não uso muito essa última, tá? Eu vou explicar por quê. Eu uso mais essas duas aqui. Essa primeira aqui, o que ela faz? Ela faz, na verdade, ela é como se fosse um auxílio para você saber onde é que estão os cortes. Então, onde eu passo o mouse, ele vai segurando. Ele segura um pouquinho, tá vendo? É um imãzinho. Então, ela é configurada como N. Então, se eu apertar o N, eu desligo ela. Tá vendo? E aí, para que serve isso? Não só para isso, mas, por exemplo, às vezes esse arquivo está aqui. E aí eu tô com ela, eu quero puxar isso para cá até que grude aqui. Se eu tiver sem um N, ele não me dá essa referência. Quando eu aperto o N, ó, ele liga, tá vendo? Ele queria ter uma linhazinha. Então isso é bom por isso. Esse outro arquivo aqui, essa outra função aqui, é o de ligar e desligar os links de todos os clipes da timeline inteira. Então, por exemplo, às vezes eu quero mexer só na trilha de áudio ou na trilha de vídeo. Eu venho aqui e eu mexo só na trilha de vídeo. Lembrando que esses vídeos ainda continuam linkados. Tanto é que se eu clicar aqui, ó. Perdão. Ah, droga. Aqui, ó. Ó. Ele tá. Esse arquivo ele tá me mostrando que o tempo que. Esse vermelhinho aqui tá me mostrando o tempo que esse arquivo tá fora de sync. Tá vendo? Quando eu venho aqui, ó. Agora eu consigo mexer de novo. Ó. Você não necessariamente deslinka os arquivos. Ó, isso aqui. Eles podem estar em posições diferentes, mas aqui na verdade você só desliga eles por enquanto, pode modificar, mas quando você clica de novo, eles voltam no link, mesmo que eles estejam em posições diferentes, tá? Então, essa função ela é um pouco perigosa. Por quê? Porque se você vacilar, você pode puxar toda a sua timeline que estava para sua direita e desconfigurar e sincar todo o áudio. Então o que eu costumo fazer? Eu não costumo utilizar muito ela. Eu uso uma outra, que é essa aqui, ó. Quando a gente vem aqui, como eu falei, se você vier em linha do tempo, você vai poder configurar todas as suas teclas de atalho, que você pode ver as funções e saber o nome das teclas para depois você das funções para depois você configurar as teclas de atalho. Então, quando eu venho aqui na minha linha do tempo, eu tenho tudo que é relacionado à minha timeline e aqui no clipe também. E aqui, quando eu seleciono o meu clipe e venho aqui, eu tenho uma opção chamada vincular clips, tá vendo? Então eu vinculo esses clipes ou desvinculo eles. Essa função não está aqui. Então esse meu clipe está desvinculado. E eu não estou fazendo com tudo que está na minha timeline, eu estou fazendo só aqui. Então, por exemplo, se eu quiser apagar esse áudio aqui, eu posso apagar. Entendeu? Sem nenhum problema. E esse aqui é a mesma coisa, ó. Eu venho aqui, a tecla de atalho aqui é o D, tá? Ó, é o D não, o Ctrl Alt L. Você vem aqui, Ctrl Alt L, e os meus arquivos estão desvinculados agora. Se eu quiser vincular de novo, Ctrl Alt L de novo, ele vincula tudo. Se eu quiser saber se está vinculado, tem uma correntinha aqui do lado.
Beleza? Essas são as principais funções que eu utilizo aqui, tá? Essas outras aqui são ferramentas relacionadas ao zoom, tá? Normalmente eu uso Ctrl mais e Ctrl menos para aumentar e para diminuir, tá? Não tem muito segredo aqui. Então eu nem utilizo muito aquelas ali. É Ctrl mais e Ctrl menos. Beleza? Tem uma outra função que não está aqui, mas que eu utilizo bastante como tecla de atalho também, que me auxilia muito. Eu vou mostrar para vocês, só para vocês entenderem. Eu vou puxar aqui vários desses vídeos aqui. Eu vou vir aqui, vou apertar o C várias vezes para ele inserir. Ó. Então, digamos que isso aqui são todos cortes, tá? E às vezes eu quero fazer um corte aqui e inserir alguma coisa aqui. Eu não quero só inserir, eu quero afastar tudo isso que está aqui para lá um pouco mais para frente. Então, se eu tiver que vir aqui selecionar e arrastar para cá, é meio chato isso, né? Então, o que eu faço? Eu venho aqui, por exemplo, tem um corte aqui. Aqui na minha timeline tem uma função chamada selecionar clipes em retrocesso e selecionar clipes em avanço. Então, e aí ele deixa, se você selecionar somente a trilha, né, só aquela track, ou se tudo, todas as tracks. Normalmente eu utilizo bastante essa aqui, que são todas as tracks. O que acontece? Aqui ele vai selecionar todas as tracks, todos os vídeos que estão para frente. Então eu posso simplesmente arrastar. E ele funciona também para trás, tá? Você vem aqui, ó, retrocesso, é o Ctrl Y. E o outro está selecionado como Alt Y. Então, por exemplo, eu venho aqui, onde o meu cursor está, quando eu venho aqui e aperto, por exemplo, o Alt L, ó, Ctrl L. Deu um erro aqui, peraí. Ó. Não, ele está dando um erro aqui, ele tá desconfigurado, peraí. Quando eu venho aqui, ó, avanço. Oh, não é L não, gente, desculpa, é Y. Quando eu aperto Y, ele selecionou áudio e vídeo porque era para ele selecionar só essa track aqui, tá? Mas ele selecionou áudio e vídeo, porque os clipes estão vinculados. Mas então, por exemplo, se eu apertar aqui Ctrl Y, ele vai selecionar tudo para trás, onde o meu cursor está, tá vendo? Se eu apertar Option Y, ele seleciona tudo. Aí você pode, por exemplo, clicar no seu teclado alfanumérico, mais 500, ele vai jogar 5 segundos para frente. Ó. Beleza? E essas são as principais ferramentas que eu utilizo dentro do DaVinci Resolve. São ferramentas que eu costumo usar no meu dia a dia. Espero que você tenha entendido. Se você tem alguma dúvida com relação a outra tecla de atalho, se você não entendeu, deixa nos comentários aqui, que assim que possível eu vou estar lendo os comentários e tentando resolver essa dificuldade, beleza? É isso aí, galera. Obrigado pela atenção de todos e até uma próxima. Um grande abraço a todos.